Filipenses 2, do 3 em diante, diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês ou o sentimento de vocês, dependendo da versão, a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na semana passada, nós começamos a falar sobre esse texto e nós abordamos o capítulo 3 e 4. E nós falamos sobre o que não deve ser a nossa motivação. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz o seguinte: que vocês não façam nada por ambição egoísta e nada movidos pela vanglória. E na ocasião nós falamos sobre coisas boas que muitas vezes nós fazemos com a intenção errada. Muitas vezes nós agimos como os fariseus agiam, A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 6, Jesus disse: quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas, porque eles oram para serem vistos. Quando vocês forem jejuar, não sejam como os hipócritas, porque eles já alcançaram o seu galardão. Eles desfiguram seus rostos, aparecem e dão a impressão para todo mundo que estão fazendo um ato de piedade, para que os homens olhem para ele e dê a ele os seus aplausos. Faziam por vanglória ou por ambição egoísta. Então nós abordamos isso. E hoje nós queremos falar o que deve ser a nossa motivação. Qual deve ser a motivação por trás da nossa atitude? Muitas vezes nós fazemos a atitude certa com a motivação errada. Mas qual seria, então, a motivação correta? E quando nós lemos aqui, Paulo diz o seguinte: nada vocês façam por ambição egoísta ou por vanglória, mas humildemente. Tudo que você fazer, que a humildade esteja guardando o seu coração e protegendo a sua vida e a sua atitude, aquilo que você está fazendo, não buscando o seu próprio interesse e nem buscando a sua glória, tenha a humildade como pilar. Assim como Cristo, Paulo continua dizendo, assim como foi a atitude de Cristo, seja a atitude de vocês. E nós vamos então estar falando um pouco sobre isso essa noite. Mas para a gente falar sobre isso, a gente precisa entender o que é humildade, Porque nós falamos muito sobre humildade, dizendo que é característica do cristão ser humilde, mas afinal de contas, o que é humildade? Para a gente entender o que é uma coisa, é bom a gente saber a palavra que é o oposto dessa coisa. E nós sabemos que o oposto de humildade é orgulho, Toda pessoa que é orgulhosa, ela não é humilde. Quando o orgulho entra no meu coração, a humildade tem que sair. Não existe uma pessoa meio orgulhosa e nem existe uma pessoa meio humilde. Ou ela é humilde, ou ela é orgulhosa. Ou a nossa atitude é uma atitude humilde, ou ela será uma atitude orgulhosa. O orgulho, irmãos, é a porta de todos os pecados. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos Satanás tendo o seu coração elevado, ele diz: elevarei o meu trono e me assentarei no trono de Deus. O orgulho foi a porta por onde entrou o pecado em Satanás. E ele usou esse mesmo laço em Gênesis, quando ele chegou para Adão e Eva e disse: comam a fruta e vocês se tornarão semelhantes ao Deus do céu. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Deus não ouve a oração de um soberbo. Deus não atua, Deus não opera na vida de um coração soberbo. A soberba, ela precede a ruína. Normalmente a soberba, ela vem antes da desgraça na vida de um homem. A Bíblia diz: a soberba precede a ruína, mas adiante da honra
vai a humildade. O orgulho é o princípio da queda. O orgulho é a sala de espera para a queda. Se o orgulho entrar no meu coração e eu não tratar esse orgulho, ali na frente tem uma queda me esperando. Ali na frente tem um buraco do qual eu não conseguirei me desviar dele. A Bíblia, quando fala para nós pensarmos sobre nós, ela fala para nós termos um pensamento equilibrado. Em Romanos capítulo 12, no versículo 3 diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Um conceito mais elevado do que eu devo ter, ou seja, eu achar que eu sou muito mais do que o meu irmão, ou eu achar que eu posso muito mais do que alguém. Mas ao mesmo tempo que Paulo diz, não tenha um conceito elevado, ele disse, antes tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que por Deus foi te dada. A Bíblia me ensina a não ter um conceito elevado onde eu vou começar a menosprezar o meu irmão, mas ela também me ensina a ter um conceito correto. Por exemplo, quando o povo de Israel chega para entrar em Canaã, tem 12 espias, e eles vão e olham para aquele povo, e eles dizem assim, não adianta nem tentar, porque nós somos muito pequenos, eles vão nos devorar. Era um conceito muito pequeno de si mesmo. Eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender quem Deus é, e eu preciso quem eu sou estando em Deus. Porque a Bíblia vai dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Consigo passar por tempestade, por sol, por problema, por dificuldade, por facilidade. Nele eu posso todas as coisas. Estando nele, nada vai me derrubar. Esse conceito ele precisa estar bem definido na minha vida, mas o fato de eu ter este conceito, que eu posso todas as coisas em Deus, não me dá o direito de pisar em ninguém. Porque algumas pessoas, tendo esse conceito, começam a pisar em outras pessoas. E então aquilo que era bom passa a ser ruim. A Bíblia me ensina a ter um conceito equilibrado, pensar certo sobre mim mesmo. Mas a humildade não tem a ver sobre o que eu penso de mim. A humildade tem a ver sobre o quanto eu penso em mim mesmo. A melhor definição de humildade foi a que C.S. Lewis deu. A humildade não é o que você pensa de você, é o tanto que você pensa em você. Se você só pensa em você, a humildade já saiu do seu coração. Ninguém haja por ambição egoísta, mas cada um busque o que é bom para o seu próximo. Cada um busque acrescentar algo àquele e àquela que está do seu lado, porque é isso que vai definir essa atitude humilde do nosso coração. E aí ele segue dizendo que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e essa atitude humilde de Jesus é a atitude que deve entrar no meu coração. Meus irmãos, são muitas as virtudes que se espera de um cristão, né? A gente espera que um cristão ame como Jesus amou. A gente espera que um cristão, ele ajude o seu próximo. A gente espera que um cristão, ele tenha fé. Isso está no DNA cristão. Mas se a humildade não vier primeiro, essas outras virtudes não terão valor nenhum. Elas podem me levar para longe de Deus. Jesus, ele disse o seguinte: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Quantos se lembram desse versículo? E eu vos aliviarei. Amém? Tomai sobre vós e aprendei de mim, e encontrareis descanso para vossas almas. Este versículo, este texto, era um texto que a gente usava muito para evangelizar no passado. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e vocês serão aliviados. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. E quando vocês aprenderem de mim, que sou manso e humilde, vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Jesus, ele está dando um caminho para uma alma descansada. Aprenda de mim, que sou manso e humilde, e a tua alma vai descansar. Se a humildade me dá descanso, o orgulho me dá o quê? Se a humildade me dá descanso, o orgulho vai me dar o quê? Irmão, ser orgulhoso cansa. Ser orgulhoso cansa a alma. Tem gente rastejando, com peso nas costas, e não sabe por quê, mas sabe o que é? É o orgulho que ele carrega. Irmãos, não perdoar alguém cansa a alma. Não mudar algumas atitudes cansa a alma.
Jesus disse: aprenda de mim que eu sou manso e humilde, que aprendendo isso você encontra descanso para a tua alma. No momento em que você aprender a minha mansidão, no momento em que você abraçar a minha humildade e dizer: é desse jeito que eu vou andar, a tua alma vai encontrar descanso. Talvez o motivo do seu cansaço, irmãos, e eu não estou falando do cansaço físico, talvez o motivo do peso na sua vida é o orgulho que você carrega. E hoje Deus quer trabalhar isso na nossa vida. Deus quer trabalhar dentro de nós, porque ser orgulhoso é uma coisa que cansa. Ser orgulhoso é uma coisa que tira a nossa energia. Ser orgulhoso é uma coisa que nos suga. Ser orgulhoso é uma coisa que dá trabalho demais, irmãos. Jesus está dizendo: aprenda de mim, olha como eu sou, olha como eu tenho, como eu ajo diante das situações, e você vai encontrar descanso para a sua alma. A humildade, meus irmãos, é o primeiro degrau. Quando você olha as bem-aventuranças, a primeira coisa que Jesus fala é: bem-aventurado os humildes, porque dele é o reino dos céus. Primeiro vem a humildade. O primeiro degrau para subir nas bem-aventuranças, para subir nas virtudes de Deus, é a humildade. Ou eu passo por ele, ou as outras virtudes não serão boas para mim. Ou eu entro nas outras virtudes com humildade, ou elas não me farão bem. Eu terei orgulho de ter virtude. Por isso que a humildade, ela me dá uma proteção. A humildade, ela me guarda. É um solo fértil para que essas outras virtudes cresçam. Preste atenção numa coisa. Jesus contou uma parábola em Lucas capítulo 18 sobre um fariseu e um publicano. Os irmãos conhecem a história. Estava lá um prédio, uma igreja, o templo, e o fariseu se aproximou e o publicano também. O publicano era um cobrador de impostos, um judeu que trabalhava para os romanos, e por isso ele era mal visto pelos judeus, como pecador. Já o fariseu era um religioso, um homem que seguia a religião, que seguia a tradição, que andava corretíssimo. E o fariseu e o publicano se aproximaram do templo, e o fariseu fazia a seguinte oração: eu te dou graças, ó Pai, porque eu não sou igual ao publicano, esse pecador miserável aí. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo quanto eu ganho, eu ando corretamente na lei do Senhor, o coração elevado. E a Bíblia diz que enquanto isso o publicano de cabeça baixa dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, eu não mereço estar aqui. Jesus disse: eu digo a vocês que o publicano voltou justificado para casa, e não o fariseu, aquele homem que se apoiava na religião. Agora deixa eu te contar uma história. Dentro do nosso coração existe um fariseu e existe um publicano. Existe um fariseu louco para sair para fora, meu irmão. Muitas vezes a gente está com a vida toda esculhambada, arrebentada, e a gente chora, a gente geme na presença do Senhor. Mas daqui a pouco a gente se levanta e está tudo bem. Sabe o que a gente faz? A gente começa a desprezar alguém que está esculhambado do nosso lado. Porque esse fariseu, ele grita dentro de nós, ele quer sair para fora a todo tempo. É só a gente começar a melhorar a vida espiritual. Se nós não vigiarmos, sabe o que acontece? Deus vai responder: porque eu orei. A pessoa crê mais na sua oração do que no Deus a quem ela levantou o seu clamor. Se eu não orar, não vai acontecer nada, porque Deus depende da minha oração para fazer. Ora, se Deus depender da tua oração e da minha oração, era bem provável que nós não estivéssemos aqui hoje. Existe um fariseu e um publicano gritando dentro de nós, querendo sair para fora, e nós precisamos vigiar sobre isso. Em Isaías capítulo 65, Deus está repreendendo o povo de Israel por conta de alguns pecados. E quando chega no versículo 5, sabe o que a Bíblia diz? Ai desse povo, eu não gosto desse povo que diz: sai para lá, porque eu sou mais santo do que tu. E Deus continua dizendo, e ele fala o seguinte: vocês são para mim como fumaça no nariz. Vocês ardem os meus olhos. Eu não suporto gente desse tipo. É isso que Deus está dizendo. E aí eu olho para Jesus e eu vejo Jesus se assentando com prostituta. Aí eu olho para Jesus, eu vejo Jesus se assentando com publicano. Eu olho para Jesus, eu vejo ele entrando no meio dos leprosos. Eu vejo Jesus estando em qualquer meio, em qualquer lugar que tivesse um doente, porque ele disse: o médico veio para os doentes e não para os sãos. Eu vejo Jesus amando e não fazendo distinção entre tribo e tribo, entre raça e raça, entre placa e placa, entre qualquer tipo de coisa. Ele entrava em qualquer grupo, em qualquer lugar onde havia uma alma sedenta, ali Jesus entrava, e ele veio para ensinar isso para mim também. E muitas vezes nós
Porque nós começamos a fazer alguma coisa e julgamos que já temos alcançado alguma coisa. Nós agimos igual o povo de Israel: sai de perto de mim, porque eu sou mais santo do que tu. Parece, irmãos, que eu estou inventando, mas não está. Abre tua Bíblia, está em Isaías 65, versículo 5. Sai que eu sou mais santo do que tu. Olha o que Deus diz: vocês são como uma fumaça no meu nariz, fogo que queima o tempo todo. Já ficou perto de uma fogueira e a fumaça começa a entrar no seu nariz? Você fala: eu preciso sair daqui urgente. Deus está dizendo: vocês, quando agem desse jeito, é como uma fumaça e um fogo que não apaga. É uma coisa insuportável para mim. Deus está dizendo, em outras palavras: eu não suporto gente assim, que acha que porque conheceu alguma coisa, já se tornou melhor do que aquele outro que não conhece. Nós somos chamados para ser luz, irmãos, e normalmente luz ilumina onde há trevas. Se eu acender uma luz aqui, ela não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se eu for lá no meio da rua onde está escuro e acender essa luz, é lá que ela vai fazer a diferença. E é nesse lugar que nós temos que brilhar e mostrar o amor de Cristo. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Nós precisamos examinar o nosso coração e ver o que está por trás das nossas atitudes. Porque Deus resiste ao soberbo. Sem humildade, a nossa santidade não vai valer nada. É isso que eu estou querendo dizer, que sem humildade não adianta eu viver uma vida piedosa. Se eu viver uma vida piedosa e não tiver dentro de mim a humildade, eu vou começar a me achar melhor do que você. E se você viver uma vida piedosa e não tiver dentro do teu coração a humildade, você vai começar a me desprezar. E você vai começar a desprezar aquele que não anda igual você anda. Você vai começar a desprezar aquele que não faz aquilo que você faz, porque você vai se julgar melhor do que aquela pessoa. Sem humildade, irmãos, o nosso amor é seletivo. Se eu não tiver humildade, o meu amor vai escolher para quem eu vou dar esse amor, esse carinho, esse afeto, com quem eu vou agir de uma maneira calorosa e como irmão. Sem humildade, dentro da igreja surge o partidarismo, ou seja, os grupinhos. Aquele grupinho que tem o mesmo jeito de conversar, aquele grupinho que consegue ir a determinados lugares onde as suas posses permitem ir, e mesmo quando está no convívio da igreja, esse grupinho fica para um lado, o outro grupinho fica para o outro. Por quê? Porque tem o amor, mas o amor sem a humildade de se misturar. E o amor, a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele é humilde. Ele não faz distinção entre A e B. Ele não faz distinção em cor de pele. Ele não faz distinção social. Ele não faz distinção financeira. O amor, ele não olha para a aparência da pessoa. Ele não olha para aquilo que a pessoa tem. Ele simplesmente se entrega. E quando não há humildade, eu posso até dizer que eu estou vivendo esse amor, mas na verdade eu estou fazendo distinção entre as pessoas. A humildade dá base para as outras virtudes. Meus irmãos, a fé sem a humildade não vai me levar muito longe. A fé sem a humildade não vai me levar muito longe. Se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos ver algumas vezes Jesus repreendendo as pessoas por conta da falta de fé. Jesus repreendeu a nação judaica, porque ele fazia milagres e eles não se convertiam. Jesus repreendeu a multidão que seguia ele, não os discípulos, a multidão, porque a multidão uma hora cria, outra hora não cria. Jesus repreendeu os próprios discípulos, quando eles foram expulsar os demônios e não conseguiram. Jesus falou assim: vocês não conseguiram expulsar, porque a fé de vocês é pequena. Todos eles tinham um problema com fé, mas Jesus elogiou a fé de duas pessoas na palavra de Deus. E quando nós vemos Jesus elogiando uma fé, eu preciso entender por que isso. Porque nós vemos que Jesus esperava muito que aquele que se aproximava dele, porque é isso que a Bíblia diz, que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. É isso que Deus espera de nós, que nós tenhamos uma fé genuína. Se Jesus sempre esteve dando alerta, encorajando os discípulos a crer, e agora ele elogia dois tipos de fé, eu preciso entender o que esses dois homens, ou essas duas pessoas tinham em comum. Jesus elogiou a fé de um centurião romano,
e elogiou a fé de uma mulher cananeia. Foram as duas pessoas que Jesus falou: vocês têm grande fé. Do centurião ele disse assim: eu nunca vi tanta fé, nem em Israel. E da mulher ele também elogiou, falou assim: a sua fé é muito grande, pode ir que a sua filha está curada. E tem uma coisa em comum nas duas histórias, e eu queria compartilhar com os irmãos. Primeiro, Mateus capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 28, que é quando Jesus encontra a mulher cananeia. Diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. O mesmo Jesus que tinha falado para os discípulos: vocês precisam ter mais fé. O mesmo Jesus que tinha falado para os judeus: vocês ainda não creem. Agora vira para uma mulher e fala: grande é a tua fé. Mas eu ficava me perguntando qual que é a diferença da fé dessa mulher? Qual que é a diferença dela? Porque Jesus disse: olha, nesse momento eu estou aqui para os judeus e não para aqueles que são gentios. E ela não era gentil. E ela não era judeia. E ela disse o seguinte: olha, Senhor, eu sei que a comida é para os filhos, mas os cachorrinhos, eles comem as migalhas que caem da mesa. Jesus falou assim: grande é a tua fé. Aquela mulher disse: eu sei quem o Senhor é. Eu sei porque o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor veio abençoar eles. E eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não mereço. Mas eu sei que se o Senhor der uma palavra só, a minha filha vai ser curada. Ela se humilhou. Porque no momento em que Jesus fez essa comparação dela com um cachorro, qualquer um poderia se ofender. Hoje tem cristãos se ofendendo por muito menos. Por uma palavra, por um texto bíblico que vai de contra um pecado dele, ele já se sente ofendido. Essa mulher poderia ter se ofendido nesse momento, mas ela chegou e se humilhou na presença do Senhor e continuou acreditando que ele podia responder. Quando você olha para o centurião romano e ele busca Jesus e fala que tem um servo enfermo, e Jesus fala: eu vou na tua casa. Ele diz o seguinte: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas libera só uma palavra que ele vai ser curado lá. Jesus disse: em Israel eu não achei ninguém igual à sua fé. Qual que é a semelhança entre o centurião e essa mulher? Eles honraram Jesus de uma maneira que nem os judeus honravam. Eles honraram o Senhor Jesus de uma maneira que nem aqueles que haviam aprendido a palavra de Deus desde cedo honravam. Um disse: o Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. O Senhor é Deus, eu sei quem o Senhor é grande demais para mim. E não era um homem qualquer, era um centurião, um homem que era respeitado por centenas de soldados romanos. E ele está dando grandeza a Jesus e acreditando naquilo que Jesus vai fazer. E outra, essa mulher está dizendo: Senhor, eu sei que eu sou um cachorrinho, eu aceito a minha condição, mas eu creio que o Senhor pode fazer algo por mim. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde o cristão, ele parou de se humilhar debaixo da potente mão de Deus. O crente, ele já não se humilha mais. Nós somos da geração filho amado. E aí, nós não somos filhos amados? Claro que nós somos. Isso não é maravilhoso? Isso é ótimo. Mas o tanto que as pessoas só ouvem isso: você é filho amado, elas se tornaram filhos birrentos, filhos mimados, que muitas vezes estão querendo colocar o pai na parede e dizer: ou o Senhor me dá ou eu te largo, ou o Senhor me dá ou eu vou parar de orar, ou o Senhor me dá ou eu estou mudando agora o meu jeito, eu não vou ser mais tão devoto assim, eu não vou mais buscar tanto desse jeito. Nós passamos a ser filhos mimados, filhos birrentos, que não aceitam a espera de Deus, que não aceitam o silêncio de Deus e que não aceitam a soberania de Deus, porque Deus pode me dizer sim, Deus pode me dizer não, e Deus pode me dizer espera, e Ele continua sendo Deus. Deus, Ele é teu Pai, mas Ele nunca deixou de ser Deus para ser seu Pai.
E nós nos esquecemos disso. E nós só nos comportamos como filho herdeiro de todas as coisas. E até brigar com Deus nós brigamos. E meus irmãos, existe um limite muito pequeno entre uma oração de fé e uma oração que vai me demonstrar total falta de honra ao Deus que criou os céus, a terra e tudo que existe. E muitas vezes sobre a desculpa de fé, eu tenho visto orações presunçosas, querendo colocar Deus como servo, querendo colocar Deus como aquele que vai fazer aquilo que está no meu coração, e não importa a vontade dele, o que importa é a minha vontade. É um problema que nós temos vivido nessa geração, queridos. O que nós vemos aqui, essas duas fés elogiadas, essas duas atitudes que foram elogiadas, o que elas têm em comum? Pessoas que se humilharam debaixo da potente mão de Deus. Pessoas que reconheceram a grandeza daquele com o qual eles estavam falando. Eles sabiam quem era Jesus e, portanto, sabiam quem eles eram. A fé acompanhada da humildade me faz eu dar a honra que Deus merece e receber coisas que a minha cabeça nem imaginou ainda. A fé, ela deve ser acompanhada da humildade, porque senão eu posso até me orgulhar. Eu posso cair no erro de me orgulhar de ter fé. Não existe maior expressão de humildade, irmãos, do que a expressão de Jesus. O Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que criou tudo o que nós vemos, o Deus que fez tudo vir à existência, se faz homem para salvar aquele homem que um dia comeu uma fruta imaginando que seria igual a Deus. Ele abandona o seu trono, ele desce na terra para que nós possamos entender aquilo que ele tem para nos falar. Queridos, a humildade me faz ir onde as pessoas estão e compreender que elas não enxergam o que eu estou vendo. E quando Jesus ele abre mão de tudo que ele tinha, ele mostra a expressão da humildade em sua maior grandeza. Porque se ele não vem, nós jamais chegaríamos até ele. Nós jamais conseguiríamos chegar até ele. Mas ele veio, se fez homem e mostrou para nós o caminho. E a Bíblia diz que haja em vocês o mesmo sentimento. E esse sentimento é um sentimento tão forte que gera uma atitude, a atitude de abrir mão. Eu posso fazer mais, eu não preciso. Jesus não precisava de mim nem de você, mas ele abre mão, ele vem, se faz homem para buscar a mim e a você. É a maior expressão de humildade. Imagina que você nunca entrou nesse prédio aqui, tá bom? Senta aqui, ó, por favor. Você é muito alto. Que falta faz o Rony aqui. Senta no chão aí. Se agacha aí, por favor. Irmãos, Jesus está no céu, irmãos, e nós estamos na terra. Você nunca entrou aqui. O Deus eterno, que cuida de todas as coisas, ele diz o seguinte: Júlio, tá pegando fogo esse prédio, tá bom? Imagina, tá pegando fogo. Fala assim: Júlio, tá muito fácil para você sair. É só você olhar para a porta, que eu estou vendo aqui, e você deve estar vendo aí também, levantar, ir até a porta e sair, que o fogo não vai te pegar. Só que o Júlio fala assim: eu não estou vendo porta, está tudo fechado aqui na minha frente. Só que eu aqui no céu falo: ô Júlio, não é possível que você não está vendo a porta. Você pode ir pelo meio, você pode ir pela lateral. Se estiver pegando fogo ali, você vai pela direita. Se estiver pegando fogo na direita, é só você ir pela esquerda, está muito fácil sair. Só que o Júlio fala: eu não consigo enxergar. Eu não preciso do Júlio. Eu ia dizer assim: ô Júlio, pelo amor de Deus, você é cego, rapaz. Está todo mundo vendo essa porta aí, eu desisto de você. Mas olha o que Jesus fez. Júlio, a porta está ali, eu não consigo enxergar. Jesus fez isso aqui, irmãos. Entendi porque você não consegue enxergar. Levanta. Vem aqui. Vamos subir lá onde eu estou, que aí vai ser fácil para você enxergar. Jesus, ele desceu no nosso nível. Ele não falou a mim como Deus, porque se ele fala como Deus, eu jamais entenderia o que ele tem para me falar. Eu não ia entender a linguagem do céu. Ele se fez homem da nossa altura, para não ver o que nós não vemos, para olhar nos nossos olhos e dizer: há uma saída para você. E o que Paulo está dizendo é que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo. Irmãos, seu orgulho é cansativo, sabe por quê? O orgulho é intolerante.
Nós falamos de Jesus para as pessoas e as pessoas não entendem. Eu falo, não é possível que você não está entendendo. Mas se eu tiver a atitude de Cristo, eu vou descer lá onde aquela pessoa está, para ter o campo de visão que aquela pessoa tem, e entender por que ela não enxerga, e dizer, vem comigo que eu vou te levar para um lugar onde você vai começar a enxergar as coisas. Você jamais vai compreender o campo de visão daquela pessoa, se você não descer na altura que ela está. Você jamais vai entender o que está no coração daquela pessoa, se você não conseguir se colocar no lugar dela, ter empatia por ela. Você jamais vai entender as dificuldades daquela pessoa, se você não se colocar no lugar dela. E foi isso que Jesus Cristo fez. A Bíblia diz em Hebreus que ele se fez homem para enfrentar as tentações que nós enfrentamos e vencer essa tentação como homem, para interceder por nós junto ao Pai e ser o nosso sumo sacerdote perpetuamente. Louvado seja Deus. Se fez homem para compreender a minha fraqueza, para compreender a sua fraqueza e se colocar como nosso advogado, não um dia ou dois, mas eternamente, até que ele volte para buscar a sua igreja. Ele desceu no mesmo nível para ter o mesmo campo de visão. E a Bíblia diz que porque ele desceu, porque ele se humilhou, porque ele foi servo, Deus lhe deu um nome que está sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos os joelhos que há na terra e debaixo da terra se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Todos aqueles que se humilham um dia serão exaltados. Você desce, Deus te levanta. Jesus desceu, o nome dele está acima de todos os nomes. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele ao seu tempo vos exaltará. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 4, que a recompensa da humildade e do temor do Senhor é vida, riqueza e honra. Toda aquela pessoa que tem a humildade a ponto de honrar o seu próximo, vai receber de Deus riqueza, honra e vida. Não é uma promessa futura, é uma promessa para os nossos dias. Não é uma promessa para amanhã, é uma promessa para hoje. Riqueza, honra e vida. O coração humilde, o coração que teme a Deus, vai receber riqueza, honra e vida. Deus vai te abençoar nessa vida, não na vida futura. Meus queridos, a honra, que é um princípio, todo mundo que honra alguém vai ser honrado por Deus. A honra, ela é filha da humildade. Se eu não tiver humildade, eu jamais conseguirei dar honra ao meu irmão. E eu preciso honrar não somente uma autoridade, eu preciso honrar não somente um líder eclesiástico, eu preciso honrar não somente um policial porque ele tem farda, eu preciso honrar o meu irmão que senta do meu lado, eu preciso honrar a minha irmã, eu preciso honrar aquele que é menor que eu no meu trabalho, porque esta humildade traz consigo a recompensa da honra.